João 4, do verso 1 ao 4. Quem achou pode dar um amém. Amém. Diz assim o texto: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não os batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga: era necessário. Olhe para o outro vizinho, vizinha, e diga: necessário. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. Feche os olhos, curve a cabeça. Comece a suplicar ao Senhor que fale com você, que fale comigo, que fale conosco. Feche os olhos e curve a sua cabeça. Coloque uma súplica diante de Deus para esse momento. Eu preciso e você também. Mas Camila, eu não posso orar de olho aberto? Pode, mas os olhos são concupiscência da carne. Às vezes os olhos abertos só revelam o tamanho da sua ansiedade. De olhos fechados você consegue alinhar melhor com o que o céu quer te dizer. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra. Acreditamos na Sua soberania através dela. A Tua palavra é inerrante, a Tua palavra é eficaz. Acreditamos no Teu poder para a transformação de atitudes, para a mudança de caráter, para aperfeiçoamento de caráter, para a poda na personalidade, tudo isso por intermédio da Tua palavra. Acreditamos que nela está toda a ciência, acreditamos que nela está a base de tudo aquilo que pode sustentar o ser humano. Acreditamos nisso e estamos aqui por causa disso. Revela sobre nós a Tua palavra, fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Se porventura houver alguma mente aqui distante, desfocada daquilo que o Senhor tem a fazer, traz essa mente cativa agora, na autoridade do Teu nome. Eu chamo ela agora, em nome de Jesus. Traz essa pessoa, tira a ansiedade do coração, Senhor, desvencilha ela da ansiedade do Cronos, alinha ela no Kairos, no Teu tempo, naquilo que o Senhor reservou para essa noite. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, suscita os profetas, suscita as profetisas, aqueles que o Senhor tem levantado e tem colocado em sua boca uma palavra, lhes queima a alma por dentro, como brasas acesas, Senhor, levantando ministérios, levantando famílias, levantando pessoas hoje aqui para louvor da Tua glória. Eu já falei com elas, mas agora eu vou falar contigo. Pai Santo, não permita com que o meu estado venha inibi-las, mas que elas possam, Senhor, como um braseiro, guiadas pelo Teu Espírito, soprar. Sentir a Tua presença, evidenciar a Tua presença, ser transformadas pela Tua presença e glorificar o Teu nome neste lugar. Recebe toda a honra e toda a glória que é devida ao Teu nome. Eu te agradeço por estar aqui hoje e te peço, fica conosco e fala, porque quando Tu fala, coisas terríveis, maravilhosas acontecem. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai determinar o rumo da palavra profética que o Senhor nos confiou para essa noite. É um gatilho na memória para você não esquecer. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: se tem que passar, passa logo. Quem entendeu, diga amém. Exatamente desse jeito. Você vai dizer: se tem que passar, passa logo. Quem entendeu, diga amém. É 1, prepara. É 2, vira para ela. 3, entrega, vai.
passa logo. Se tem que passar, passa logo. Aleluia. Eu creio que você já começou a entender o que o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Aleluia. A narrativa de João 4, ela é muito conhecida por causa do encontro de Jesus com a samaritana. Um encontro que quebra paradigmas antigos, desfaz sentenças malditas que entraram por causa do pecado, como por exemplo a guerra, o embate, o desvencilhamento entre samaritanos e judeus. Samaria é parte integrante, é terra integrante da promessa, do mapa de Deus, da pisada do Messias. Sobre ela está a palavra da promessa. O Senhor confiou isso por intermédio a Abraão, manteve a sua lâmpada acesa na casa de Davi, mesmo depois de sua morte, para poder falar sobre todos os termos que pertenciam a Israel. Samaria está entre eles, a despeito de todas as crises. Porém, porque miscigenaram a sua raça, porque se deitaram com os seus amantes, como está escrito na lei. Quem são esses amantes aqui? Ídolos constituídos por mãos de homens, a qual o Senhor já havia dito: não se curve diante deles, porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não carregam. Antes, pelo contrário, eles precisam ser sustentados, guiados, carregados por aqueles que criaram. Enquanto isso, o Senhor está falando com Jeremias acerca da idolatria de Israel, dizendo: pode o vaso dizer ao oleiro, porque fazes assim? Pode? Não, não pode, porque nunca uma criatura vai exercer domínio sobre o Criador. Nunca. Então, na verdade, quando o Senhor advertia Israel acerca disso, o Senhor estava querendo livrar o seu povo da ignorância. As maiores trevas que se revelam diante de nós não são as obras de ocultismo, encantamento, voodoo, como se falaria dentro do popular. As maiores obras malignas são provocadas através de uma mente em trevas. E quando a Bíblia fala de trevas, ela não fala necessariamente de ocultismo. Isso aí é evidência do quê? Da verdadeira treva, ignorância. Não há nada, não há treva, não há escuridade que seja mais densa, mais profunda. Não há nada que seja mais trevudo, vamos dizer assim, do que uma mente em ignorância. Uma mente em ignorância pode ser manipulada. Porque que na maioria das vezes os servos de Satanás precisam ser engodados por uma série de ritos totalmente separados da palavra de Deus, para que não cheguem ao conhecimento. Que conhecimento? Da verdade. Porque a palavra de Deus nos orienta sobre isso, a verdade de Cristo, a verdade que liberta. O verbo vivo, a palavra revelada, quando ele mesmo vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação vem por intermédio da palavra. Albert Einstein tentou falar sobre isso dentro de um campo mais físico. Ele falou sobre o dilatamento da mente. Ele quis dizer o seguinte: uma vez que você tem a capacidade do conhecimento de algo, mesmo que você queira fingir que não aprendeu ou não sabe mais aquilo, é impossível que a sua mente torne ao lugar que estava antes. Eu vou trocar para miúdos para todo mundo entender. É como você está caminhando há anos com alguém e percebe que aquela pessoa é falsa. E daqui a pouco você tenta caminhar com ela da mesma maneira, fingindo que não sabe tudo que ela fez. Mas você não consegue. Uma hora isso vai vir para fora. E você vai ter que tratar o assunto, você vai ter que falar, porque você chegou ao conhecimento da verdade. Só que eu não estou falando da verdade de quem nós somos, da verdade da filosofia, a verdade que um acha, a verdade que o outro acha. Eu estou falando da verdade suprema, a verdade que traz ao homem o conhecimento, a verdade que se revelou para o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo de número 9, quando o texto vai dizer que ele foi cercado por um forte resplendor de luz. Luz. Por que luz? Jesus poderia ter aparecido a ele em fogo, sim ou não? Sim ou não? O nosso Deus apareceu como um anjo flamejante dentro de uma sarça que se ardia, mas não se consumia. Então ele poderia ter aparecido em fogo, sim ou não? Ele apareceu sem saber de onde e sumiu mais rápido que um piscar de olhos na oferta que recebeu de Gideão, quando falou com ele debaixo do carvalho que estava em Ofra. Ele tem maneiras maravilhosas, mas quando ele se revela ao apóstolo Paulo,
Ele não vai se revelar a um homem curvado diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Nós estamos falando de alguém que era judeu. Nós estamos falando de alguém que seguia a cartilha, de alguém que conhecia o exemplar da Torá. Estamos falando de alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus, porém acreditava que Cristo fosse um charlatão. O Senhor não aparece para ele com fogo, o Senhor não aparece para ele com chuva, o Senhor não aparece para ele numa voz mansa e delicada, como fez a Elias quando estava dentro da caverna. Como é que o Senhor aparece para ele? Em luz. Por quê? A manifestação da palavra se revela em luz, destruindo toda ignorância, destruindo toda mentira, destruindo toda treva, destruindo todo engano, destruindo toda mentira. Aí, irmã Camila, mas eu aprendi isso com a minha avó. Isso só vai se manter na sua vida se for condizente com a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus chegar, quebra a filosofia de vó, quebra a filosofia de pai, quebra tradicionalismo familiar, porque a palavra de Deus é soberana. E vai, Jesus, me ajuda. E uma vez que essa luz se revela, uma vez, o dobro do peso, o dobro da angústia, o dobro da bagagem, o dobro, multiplique tudo por 2, para não ter que pisar num território samaritano. E por que os judeus fazem isso? Porque o judeu é ruim? Não, porque quem está certo dentro dessa história é o judeu. E a gente vê a prova do que nós estamos falando aqui, quando Jesus está conversando com a samaritana já no poço. Depois que ela está lá, e Jesus prepara o caminho para ela confessar o pecado dela, e ela confessa o pecado, ela vai dizer assim: aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Por que no monte? Porque lá eles consagram ofertas a Deus. A adoração ocidental, nós somos Ocidente ou Oriente? Ocidente. A adoração ocidental, que é a nossa, ela não tem nada a ver com a adoração de fato. Inclusive nós precisamos reciclar isso. Não se constitui adoração ir para receber. Por isso Moisés vai dizer: ninguém se apresente diante de Deus tendo as suas mãos. Porque a adoração é levar oferta, a adoração é queimar holocausto, a adoração é ter o que entregar. Um judeu não entrava no templo sem ter o que entregar. É por isso que os cambistas se faziam do lado de fora, pegando ofertas fáceis. Mas na verdade o que Deus queria era um preparo daquilo que você tinha em casa para você trazer. O que é adoração? A adoração é entrega. A adoração pode ser vinculada à adoração de arrependimento, à adoração de ações de graça, mas sempre com alguma coisa para dar. Completa aí para mim: sempre com alguma coisa para? Sempre com alguma coisa para? Essa história de vou ali para receber, isso é cultura ocidental e não tem nada a ver com o culto de Deus. Nada a ver. Então quando ela vê que o pecado dela foi confessado, quando ela diz assim, aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? O que ela está dizendo é: aonde eu levo oferta para expiação deste pecado? Aí ele vai dizer assim, tu sabes que a salvação vem dos judeus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quiser levar uma oferta para ser perdoada, você tem que levar no templo. Por quê? No templo está o altar legítimo. Por quê? Porque os judeus não perverteram a liturgia de culto. Quem inventou culto no monte para poder adorar outros deuses constituídos por mãos de homens foi vocês. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Você sabe que quem está certo são os judeus. Eu não estou dizendo que os judeus estão certos em chamar eles de cachorro. O que eu estou dizendo é que quem não errou, vai me ouvindo aí, porque é noite de tratamento. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que os judeus não erraram, que quem errou foram os samaritanos. Essa mulher particularmente, ela está num dilema, porque ela quer levar uma oferta para a expiação do seu pecado. Aí ela pergunta, no templo ou no monte? Nas entrelinhas ela está no vento, porque Jesus está dizendo o seguinte: se fosse para receber perdão, você tinha que ir no templo, porque no monte Deus não recebe. Aí olha o vento, aonde um samaritano vai entrar num templo? Então o que Jesus está dizendo para ela? No templo tu não entra, e no monte Deus não recebe, mas a hora vem. A hora é Ele. Aí Ele diz: vem e fala contigo agora. Olha para quem está do seu lado e diga: é agora. Não, você não falou, você está... Não, tire essa mão do queixo, minha filha. Estufa esse peito, murcha essa barriga, imposta a voz, que nem quando você vai despertar seu filho. Olha para ela e diga: é agora.
Diga, é agora. Todas as vezes que houver confissão, não vai ser na Santa Ceia, vai ser na hora. Pode ser na pia lavando louça, pode ser dentro do ônibus, pode ser aqui e agora. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: a hora vem, já chegou e fala contigo agora, em que os verdadeiros adoradores, Jesus, que adoradores? Vou traduzir: em que os verdadeiros pecadores arrependidos não esperarão para adorar ao Pai no templo, nem criarão um mecanismo para adorar no monte, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para aquela mulher: você não está diante de mim quando está no templo, você não está diante de Deus só quando está diante do monte, você está diante de Deus o tempo todo, você está diante de Deus agora, você está diante de Deus quando lava a louça, você está diante de Deus quando dirige o carro. Cuidado com as tuas conversas dentro da tua casa, você está diante de Deus naquele café, você está diante de Deus no círculo de oração, você está diante de Deus quando o culto começa e continua diante de Deus quando o culto acaba. Cuidado com as suas conversações depois do culto, você está diante de Deus o tempo todo.